Vamos lá no nono ano. Dando procedimento ao nosso conteúdo de função, hoje a gente vai ver a nossa introdução, como é que essa função ela é usada no nosso cotidiano. Então nós temos alguns exemplos aqui, algumas coisas para mostrar para vocês. Então observe o seguinte. Primeiro, em muitas situações do nosso cotidiano, dizemos que o valor de determinada grandeza depende do valor de outra grandeza, ou está diretamente relacionada a ele. Em matemática, dizemos que uma grandeza é função de outra, certo? Podemos representar essa correspondência de várias formas, como tabelas, diagramas, fórmulas, gráficos e pares ordenados. Vejam alguns exemplos. Então, tudo que a gente viu na aula passada sobre pares ordenados, ela vai estar relacionada com essa função que a gente vai ver agora. Então, observe o seguinte. Veja só. O exemplo 1, pessoal, nós temos aqui, ó. Em um supermercado, o preço do quilograma do queijo mussarela é R$20. Isso significa que, se comprarmos 1 quilograma de queijo mussarela, pagaremos R$20. Se comprarmos 2 quilos de queijo, pagaremos 40. Se comprarmos 10 quilos de queijo, pagaremos R$200. Vamos construir uma tabela na qual relacionaremos o valor pago em reais pela quantidade de queijo comprado. Então observe como a gente vai colocar esses dados em uma tabela, certo? E vamos ver como é feito. Então nós estamos aqui, certo? Aqui no enunciado nós temos o problema dizendo que 1 quilo custa 20, se você comprar 2 quilos, é claro, vai custar 40, 3 quilos 60, 2 quilos e meio você vai pagar o quê? R$30 ou R$50 e assim sucessivamente. Vamos colocar esses dados na tabela para a gente ver como ficou. Então aqui nós temos, ó, a quantidade de queijo, certo? Em quilogramas e o valor que iremos pagar. Então nós temos aqui, se eu não comprar nada, claro, consequentemente a gente não vai pagar nada, não é isso? Mas observe, se eu comprar 1 quilo, R$20. Comprei 2 quilos, R$40. Eu comprei 2 quilos e meio, R$50, não é isso? E se eu comprar 4 quilos, R$80. Então, colocando isso na nossa tabela, ela ficou dessa forma. Agora veja só, como é que isso funciona. Outra maneira, certo? A outra maneira de expressar isso aí, pessoal, essa relação é com diagrama. Diagramas são esses conjuntos, né? Em forma de círculo, certo? Então são chamados de diagramas. Eles são chamados de diagramas, certo? Esses conjuntos. Ó, outra maneira de expressar essa relação é com um diagrama. Imagine dois conjuntos, A e o conjunto B. Então eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B, certo? As quantidades em quilogramas são os elementos do conjunto A. Então aqui eu tenho uma quantidade em quilos, certo? E os valores estão no conjunto B. Então a mesma coisa, pegou aqueles dados da tabela, agora a gente jogou no conjunto. Então se eu não comprei nenhum quilo, eu não vou pagar nada. Aí comprei 1 quilo, observe que está relacionado com 20, 2 quilos está relacionado a 40, 2 quilos e meio para 50, certo? E 4 quilos 80. Então, de acordo, certo? É isso que dá o nome de função. Ou seja, observe uma coisa. A função, pessoal, uma depende da outra. É uma grandeza que depende de outra. Como assim? Ora, observe que essa relação do preço a pagar, ela depende de quê? Da quantidade de quilos que você vai comprar. Então, esse valor a pagar, que está no conjunto B, ele é dependente do conjunto A, da quantidade de quilograma. Então a grandeza, valor a pagar, ela depende dessa grandeza, quantidade de quilogramas, certo? Certinho até aí, tranquilo? Então vamos lá. Vamos ver agora aqui. Ó, também podemos expressar essa relação por meio de uma equação matemática. Claro, né? Se não tiver equação, não é matemática, né, pessoal? Então, ó, valor a pagar está sendo representado por V é igual a quantidade de quilos que você vai comprar multiplicado por 20. Por que 20? Porque é o preço do quilograma, certo? Então eu tenho aqui o meu valor a pagar, certo? E aqui eu tenho a quantidade de
quilogramas que eu vou comprar multiplicado por 20. É isso? Pronto. Assim, a equação matemática que relaciona o valor a pagar em reais com a quantidade de quilogramas de mussarela é dada por V é igual a 20 vezes Q. O que isso significa? V é o valor, 20, certo? É o preço do quilograma, e esse Q significa o quê? O quilograma, a quantidade de quilogramas que você vai comprar. Ou seja, se eu comprar 10 quilogramas, eu vou pagar o quê? R$200, né? Isso eu vou substituir o Q por 10 e multiplicar por 20. Então você vai pegar o preço do quilo e multiplicar pela quantidade de quilos que está representado pela letra Q. Tranquilo, pessoal? Onde esse Q aqui é a quantidade de quilos. Então você vai substituir o Q pela quantidade de quilos e multiplicar por 20. Tranquilo até aí, né? Então vamos lá. Essa equação é chamada de lei da função, certo? Então, quando essa lei da função ela é dada por essa equaçãozinha aqui. A partir dela, podemos atribuir valores à variável Q para obter os valores correspondentes da variável V. Nesse caso, chamamos Q de variável independente, que é a quantidade de quilos, certo, pessoal? E V de variável dependente. O que isso quer dizer? Que V depende de quê? Ou seja, o valor que você vai pagar vai depender da quantidade de quilogramas que você vai comprar. Então, essa aqui, ele é chamado de variável independente, enquanto que o V, ela é a variável dependente. Então, o V depende de quê? Certo? Esses dados também podem ser representados por meio de um gráfico. Então, vamos ver como é que fica nosso gráficozinho aqui. Ó, então, observe o seguinte no gráfico. Ó, digamos, eu começo o meu gráfico aqui, ó. Digamos que aqui, ó, aqui eu tenho um zero, eu começo aqui no zero, certo, pessoal? O zero. Aí, se eu comprar 1 quilograma, consequentemente eu vou pagar o quê? R$20, não é isso? Pronto. Então aqui, ó, R$20, certo? Então aqui eu tenho, ó, eu pago R$20. Comprei 2 quilogramas, ó, 2 quilogramas, paguei R$40. Comprei 2 quilogramas e meio. Então observe que, ó, 2 quilogramas e meio, eu vou pagar R$50. E 4 quilogramas, quando eu compro 4 quilogramas, eu estou pagando R$80. Então observe que, ó, essa linha horizontal, certo? Que no nosso plano cartesiano, o horizontal aqui é o X e a vertical é o Y. Então aqui está a quantidade em quilogramas na horizontal e o valor a pagar na vertical, que é o valor de Y. Ali nós temos, ó, cada ponto, certo? Esses pontinhos aqui que nós colocamos, cada ponto do plano pode ser identificado por um par ordenado, X e Y. Nesse exemplo, X representa, certo? Essa aqui é a linha horizontal, o X sempre vai ser a horizontal, certo? Representa a quantidade de mussarela, e Y, que é a vertical, certo? Representa o valor a ser pago. Assim, a função pode ser pensada como um conjunto formado pelos seguintes pares ordenados. Então aqui eu tenho, ó, quando eu assinalo aqui, isso quer dizer que é 0 para X e 0 para o Y, por isso que eu assinalei aqui. Aí o outro par ordenado, sempre colocando da linha do X, 1,20, 2,40, aí 2,5 para 0,50 e 4,80. Então aqui o par ordenado é desse jeito que a gente coloca, dentro do parênteses, o primeiro número correspondente sempre à horizontal, que é a linha do X, e o segundo número corresponde à linha do Y, que é o vertical. Nós vimos isso na aula anterior. Então, aqui nós temos a horizontal, que é o eixo X, que é chamado de eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o Y, que é chamado eixo das coordenadas. Na hora de colocar o par ordenado, sempre lembrando, pessoal, é o número do X que vem primeiro, certo?
sempre coloquem o número do cheio. E não é a mesma coisa colocar 1,20 e 20,1, não é a mesma coisa, são completamente direções diferentes, certo? Então ela tem, por isso que dá o nome par ordenada, certo? É por isso do nome par ordenada, porque ela tem que obedecer essa ordem: primeiro o X, segundo o Y. Continuando, então vamos lá. Vamos ver esse outro exemplo aqui agora. Ó, nesse outro exemplo, observe o seguinte aqui. Observe que aqui agora nós temos um exemplo relacionado, certo, com uma corrida de táxi. Então veja só, vamos lá. Considere uma corrida de táxi cujo valor da taxa fixa bandeirada, certo, seja R$5 e cuja taxa por quilômetro de viagem seja R$3. Vamos construir uma tabela que relacione a distância percorrida em quilômetros com o valor pago em reais. Então observe o seguinte: quando ele diz taxa fixa, é o que você vai pagar. Se você não precisa nem andar 1 quilômetro para pagar, entrou lá, você já vai pagar essa taxa fixa de R$5, certo? E essa taxa fixa ela vai ser adicionada, certo, a quantidade de quilômetros multiplicado por 3, certo? Por que 3? Porque 3 é o valor da taxa do quilômetro rodado. E aí ficou assim, ó: se eu não percorrer nenhum quilômetro, eu pago 5, que é a taxa fixa. Essa taxa fixa sempre vai ser adicionada. Lá na frente vocês vão ver como é que funciona. Se eu andei 1 quilômetro, então a distância foi 1 quilômetro, e paguei R$8. Por que eu paguei R$8? Pessoal, veja só. Ó, 1 quilômetro, certo? Eu andei 1 quilômetro, se eu andei 1 quilômetro, eu vou pagar R$3. Eu andei. Só que eu tenho ainda que pagar a tal da taxa fixa, que é chamada de bandeirada. Essa bandeirada é quanto? R$5. Então você vai pagar a taxa fixa de R$5 mais R$3 do quilômetro que você andou. É R$3 por cada quilômetro. Então, como eu pego 3 e adiciono 5, então 3 mais 5, 8, né? E assim funciona para o 2, né? Andei 2 quilômetros, 2 vezes 3, no caso R$3, então eu vou pagar R$6 de quilômetro rodado, e esse 6 eu adiciono mais 5 da taxa fixa, então eu vou pagar R$11. Ah, eu andei 3 quilômetros. Se andou 3 km, você vai pegar 3, certo? 3 vezes 3, que é o preço do quilômetro rodado, que vai dar 9, e adicionar sempre a taxa fixa de R$5, que vai dar o quê? R$14, certo? Tranquilo até aí, deu para entender? Então, você vai pegar, ó, a quilometragem que você andou, multiplicar pelo valor do quilômetro rodado, e no final sempre adicionando R$5, que é a taxa fixa. Essa taxa fixa ela tem sempre que ser adicionada no final, certo, pessoal? Vamos lá. Podemos interpretar essa tabela como uma correspondência entre os elementos do conjunto A. Então o conjunto A, que é dado aqui pela distância, eu tenho 0, 1, 2 e 3, e os elementos do conjunto B, 5, 8, 11, 14. Essa correspondência pode ser representada por um diagrama de flechas, como mostra a figura a seguir. Então vamos pegar esses dados da tabela agora e jogar dentro do diagrama. Ela vai ficar da seguinte forma. Pronto, está aqui os valores de A, que é a distância percorrida, e os valores de B, que é o valor a ser pago. Então, se eu não andar nenhum quilômetro, eu vou pagar a taxa fixa normal de R$5. Aí andei o quê? 1 quilômetro, paguei R$8. Andei 2 quilômetros, paguei R$11. Andei 3 quilômetros, R$14. Maneira que eu falei aqui. Você pega esse valor do conjunto A, multiplica por 3, que é o valor do quilômetro rodado, e o resultado adiciona 5, que é o valor da bandeirada, que é a taxa fixa, certo? Então aqui está, ó. A lei dessa função é dada por valor a pagar. Esse valor a pagar, ele é o que? É igual à distância, certo? A distância percorrida vezes 3 mais 5, ou simplesmente a equação ela fica dessa forma, ó. V é igual a 3 vezes D, onde D é a distância, mais 5, que é o valor fixo, certo? Então aqui eu tenho o valor a pagar, que é o V, a distância, que é D, certo? Então quando eu faço essa equaçãozinha, certo? Resolvo essa equaçãozinha, onde esse D, pessoal, ele vai ser substituído por esses números aqui do conjunto A. Se vocês substituírem
certo? Pegar essa formulazinha V igual a 3D mais 5, se você substituir o D pelos valores do conjunto A, vocês irão encontrar os valores do conjunto B, certo? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Esses dados também podem ser representados por meio de um gráfico. Então vamos lá colocar no gráficozinho para ver como foi que ficou. Ó, então aqui está. Se eu não andar quilômetro, ó, se eu não andar nenhum quilômetro, eu vou pagar isso aqui, ó, R$5. Eu pago isso aqui, R$5. Agora, quando eu andei 1 quilômetro, eu paguei R$8. Quando eu andei 2, eu paguei R$11, certo? E quando eu andei 3 quilômetros, eu paguei R$14, certo? Então, ó, o zero, certo? Se eu não andar nada, eu vou pagar R$5, que é a taxa fixa. E aí o restante é só isso aqui. Então, é aquela formulazinha. E aqui está, ó. Por fim, essa função também pode ser vista como o seguinte conjunto de pares ordenados. Então, ó, como eu marquei na linha do Y o 5, então meu primeiro par ordenado é 0 e 5, porque é 0 está relacionado a 5, certo? Então, quem vai ser o meu par do 5 é o 0, certo? Porque ele está marcado na linha do Y, certo? Se eu marcar aqui, vou colocar um 4 e marcar aqui, eu já sei que o outro número vai ser 0. Se eu marcar na linha do X, o correspondente, o par ordenado, o outro número do par ordenado, se tiver marcado na linha do X, é o 0. Como eu marco na linha do Y, o X é 0, certo, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, 0,5, 1,8, 2,11 e 3,14. Sempre lembrando que primeiro do par ordenado, viu, pessoal? A gente coloca sempre o valor de X. Tranquilo até aí? Então vamos lá. Ó, agora vamos ver aqui como é que funciona essa maquininha aqui, que é chamada máquina da função. Observe que essa máquina, ela diz o seguinte, ó, a máquina da função. As funções podem ser imaginadas como máquina que transformam os números de entrada em outros na saída. Na figura a seguir, a máquina realiza as seguintes operações. Primeiro, ela vai duplicar o número, ou seja, multiplicar por 2, quando você duplica é multiplicado por 2, e depois ela vai somar 1 a esse resultado. E vamos ver o que é que vai sair. Ó, observe que aqui está representando a entrada. Eu coloco esses números aqui na entrada. Pronto. Eu coloco o número 1, quando chegar aqui, o que é que ela vai fazer com esse número 1? Ela vai duplicar, multiplicar por 2, certo? Então aqui vai ficar da seguinte forma, ó, 1 vezes 2 mais 1, certo? Então, ó, ela vai duplicar, então primeiro ela vai duplicar multiplicado por 2 e depois ela soma 1 ao resultado. Olha que número vai sair. Então, quando você multiplicar 1 vezes 2 é 2. 2 mais 1, 3. Isso quer dizer que quando eu coloco o número 1, sai o 3. Se eu colocar o número 2, a conta vai ser a mesma coisa, pessoal. Veja só. Eu pego esse número 2, ela entra aqui, quando chega aqui ela faz o que? Duplica, certo? Multiplica por 2 e depois soma 1. Então vai ficar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Isso quer dizer que quando eu coloco na entrada o número 2, lá na saída vai sair o número 5. E por último, se eu colocar o número 3, eu vou fazer o que com ele? Eu vou pegar esse 3, quando chegar aqui ele faz o que? Duplica, multiplica por 2, soma 1 e vai sair lá na saída, o que é que vai sair? 3 vezes 2, 6, 6 mais 1 é igual a 7. Certo? E assim sucessivamente, colocando 4, 4 vezes 2, 8, 8 mais 1, 9, colocando 10, 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Então, você vai pegar esse valor, certo? Pega os valores, multiplica por 2 e duplica, depois soma 1 e os números que vão sair lá, vai ser aqueles ali. Certo, pessoal? Tranquilo até aí? Isso aí não tem segredo não. Pronto. Então, a nossa aula vai ficar até aí, e aí agora eu vou passar a atividade para vocês. Então nós iremos fazer o seguinte, ó, para vocês tem uma atividadezinha aí, certo, pessoal? A atividade que vai ficar
para vocês fazerem a parada obrigatória da página 67 e 68, certo? Então nós temos aí uma parada obrigatória, página 67 e 68. Na próxima aula tem a correção e eu espero que todos entendam direitinho aí. Qualquer dúvida, me procure, certo? Bom final de semana para todos e até a próxima aula aí. Falou?